Muito bem, senhores, para quem não me conhece, vocês sabem, eu sou o Leonardo Agostinho, um advogado que gosta aí de resolver problemas, não gosta de criar problemas. Senhores, hoje vamos falar um pouquinho aí, vamos falar de contrato de doação. E aqui nesse ponto eu vou falar de um julgamento bem interessante no STJ, em que nós temos ali aquela operação, né, que envolve pai e filho, o pai que separa da mãe e depois conta com o apoio do filho, e esse filho depois não apoia tanto mais o pai. Então, assim, a situação é interessante, trágica para a família, mas interessante para o direito, para nós que gostamos de uma boa novelinha, né? Quem gosta de uma novelinha, aí fica ligado que nós temos uma novela interessantíssima aqui para discutir com relação a esse assunto. Por que digo isso? Veja, senhores, eu estou aqui nos meus estudos, preparando aulas de doação, que vocês estão acompanhando, enfim, e nós vemos o quê? Nós vemos lá um caso interessantíssimo, eu me deparo com um caso interessantíssimo, julgado pelo STJ, em que um pai doou as cotas para um filho, um dos filhos, as cotas de uma maternidade. Pressupõe-se aqui que ele era um médico que criou essa maternidade. Ele doa essas cotas sociais para o filho e depois estabelece que, verbalmente, tá, que esse filho deveria devolver as cotas para o pai. Acontece que a condição em que o filho devolveria as cotas para o pai era quando ele contraísse novo matrimônio. Isso não está lá no STJ. Né? Aqui o Leozinho está viajando um pouquinho, mas é óbvio que da minha experiência e do que acompanha da vida em sociedade, imagino que a separação ali estava uma separação realmente muito complicada. E o que o pai faz? O pai vai lá e fala, filho, dá uma ajudinha aqui pro pai. Pô, também não contribui aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou doar as minhas cotas dessa empresa para você, e quando o papai for lá e contrair um novo matrimônio, você me devolve essas cotas. O que você acha? E o filho, tá bom, pai, fica comigo, deixa comigo que fazemos isso. Pois bem, como provavelmente o pai não queria que isso aparecesse lá, enfim, essa necessidade da devolução das cotas não aparecesse dentro do próprio processo, provavelmente de separação, do divórcio litigioso, e também não queria que aparecesse para terceiros, então eles estabelecem fazem um contrato de doação por escrito, onde o pai doa para os filhos, para esses filhos, para esse filho, um único filho que esse único filho, que não é o único filho do casal, tá? Mas esse único filho recebe em doação as cotas sociais da empresa. E lá, nesse instrumento, ele dá, inclusive, quitação das obrigações eventualmente tidas pela empresa com ele e também a quitação do pagamento ou daquela eventual doação. Afirma, doação pura e simples, não estou aqui cobrando nada por essas cotas. Não estabelece dentro desse instrumento, que na realidade assim não foi um pouco usual, já menciono para vocês à frente, não foi usual, ele não menciona no instrumento de doação, que foi utilizado como alteração de contrato social, por isso não usual, né? Ele não menciona que haveria essa cláusula de devolução das cotas sociais, uma condição aqui, então, a ser imposta para o donatário de que, se ele, pai, se casasse novamente, estes bens reverteriam novamente o seu valor, sempre teriam que ser devolvidos, as cotas teriam que ser devolvidas. Não há isso no instrumento. Pois bem, o que acontece? O pai casa novamente e chega para o filho, filhão, sabe lá, aquela condição que nós estabelecemos de devolução das cotas? Olha, tudo resolvido, já resolvemos aqui os problemas com a sua mãe, vamos devolver as cotas? E o filhão fala, papai, não vou devolver. Como assim não vai devolver? Ah, papai, não vou devolver. Não vou devolver porque lembra da minha irmã? Pois é, minha irmã, eu cedi para ela as cotas agora dessa nossa empresa. Então eu não tenho mais as cotas, não tenho como te devolver. Papai fica louquinho. Fala, não, filho, você está brincadeira comigo? Como assim? Nós estabelecemos essa condição. Ele falou, papai, eu não lembro. Então isso vai para o Poder Judiciário. Pois bem, qual é, então, aqui o ponto jurídico na novelinha, que eu já vou falar como terminou essa novelinha, tá? Qual que é a discussão jurídica? A discussão jurídica é, papai fala que estabeleceu, fez uma doação de cotas para o filho, para um dos sócios, mencionando que não estaria presente naquele instrumento de doação a condição de que, se ele contraísse novas núpcias, essas cotas teriam que ser devolvidas, mas isso era um acordo verbal realizado com o filho e que o filho teria que devolver. O filho se defende da seguinte forma: contrato de doação é um contrato formal, solene, que só se faz por escrito.
se fazendo por escrito, as cláusulas têm que estar dentro do instrumento. Se não há essa cláusula dentro do instrumento, vinculação não há. Fala também, se defende, falando, os contratos benéficos ou gratuitos se interpretam restritivamente. Então, como a doação é um contrato benéfico, se interpreta restritivamente, se essa cláusula não está pressuposta dentro daquele instrumento, não há como exigir desse filho que eu devolva essas cotas sociais. E terceiro, eu doei, daí eu transferi, na verdade, não fala se é doação ou não, o STJ não entra nessa minúcia, fala, eu transferi essas cotas, então as cotas nem mais me pertencem. E, obviamente, então isso vai lá para a Justiça do Maranhão a ser resolvido. Pois bem, a Justiça do Maranhão fala o seguinte, olha, o papai trouxe aqui testemunhas que atestam a existência dessa doação, confirmam a doação e atestam a existência dessa cláusula. Falando, por mais que não estivesse lá dentro do instrumento, essa cláusula existe e foi aceita tanto pelo donatário, então estipulada pelo doador e aceita pelo donatário, e o donatário tem que cumprir. Não há lógica disso. Então ele tem que devolver as cotas sociais. Manda, então, que esse donatário aqui devolva as cotas sociais, Justiça do Maranhão. Esse donatário, o filho, vai então para o STJ e fala o seguinte, não, está tudo errado, veja, é um contrato benéfico, é um contrato formal e solene, tem que ser por escrito, não admite uma doação verbal, não sei, aquelas casos de pequenos móveis, né? Enfim, nesse tipo de cotas sociais, nós temos que ter contrato por escrito até para que haja a transferência, o registro no junta comercial. Além disso, tem que se interpretar de forma restritiva, porque é um negócio benéfico, um negócio gratuito, e eu não tenho mais como devolver essas cotas, porque eu transferi as cotas para a minha irmã. E o STJ vai então analisar. E aqui o relator, enfim, traz um voto muito substancial, sugiro sempre a leitura, né, aqui para quem assiste meus vídeos, faz os meus cursos, para os alunos em sala de aula, fala, leia como eu li, enfim, esse acordo, é muito interessante no sentido, até porque tem o voto aqui da ministra Nancy Andrighi vencido, que é bem interessante também. Mas enfim, o STJ está no voto do relator, que é o voto condutor. Ele vai falar o seguinte, vamos estabelecer aqui então os pressupostos de fato para a gente não esbarrar na súmula 7, tá? Falou, tá tudo preenchido lá no acordo. Do pressuposto de fato que me trouxe aqui, eu vejo sim que houve uma doação, é incontroverso. Havendo essa doação, o filho recebe as cotas sociais do pai e também está comprovado via testemunhas que o pai estabeleceu essa condição aqui de que se no futuro se casasse, as cotas deveriam ser devolvidas. Então, isso eu tenho que admitir. Aí diz o relator fala, olha, esse negócio jurídico é um negócio jurídico simulado, né, porque ele é feito com uma reserva, primeiro que tem uma reserva mental, há uma divergência entre a vontade manifestada, aquela que está no instrumento, né, dando quitação por escrito, dizendo que é doação pura e simples, tá? E não há o estabelecimento dessa condição de devolução das cotas, então parece haver uma divergência aqui entre a vontade declarada e a vontade real do doador, e isso geraria, então, um defeito no negócio jurídico, porque também seria, além disso, um negócio jurídico simulado, porque se estabeleceu uma condição de devolução, né, sem que ela estivesse ali presente, e a intenção provável era de estabelecer uma fraude à lei, ou uma fraude contra credores, enfim, tanto faz. Tá? Mas ele fala, olha, então primeiro há uma divergência entre vontade real e vontade declarada. Mas reconheço que haveria aqui a obrigação de devolver as cotas. Mas diante do que acontece aqui, neste negócio jurídico, o STJ continua falando, o relator fala, olha, tá bom, um negócio jurídico, nós vamos ver se nós podemos aproveitar esse negócio jurídico. Né? E ele faz aqui, então, uma tentativa de conservação desse negócio jurídico, plenamente autorizado, para falar o seguinte, reconheço que a prova testemunhal é válida, reconheço que a condição aqui existia, e, nesse caso, houve a vinculação. O problema é que foi transferida essas cotas foram transferidas
para terceiros, que nesse caso é a irmã do menino, tá? De quem recebeu as cotas. Então foram transferidos para terceiro. Se for transferido para terceiro, não tem como acolher o pedido, que essa é da obrigação de fazer, né? Devolva-me as cotas. Eu não tenho como acolher esse pedido, porque o terceiro não pode ser atingido. E aqui eu falo que o diabo faz a tampa, faz a panela, mas não faz a tampa, né? Esse é um ditado antigo, muito antigo, que eu via desde o tempo da minha avó, meu pai, minha mãe, todos os antigos utilizavam esse. O diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Pois é, veja, o que o pai não previu, o STJ não diz isso, quem está dizendo isso na novelinha é o seguinte, minha aqui é Leonardo, aqui, o Leonardo Agostinho está falando isso com vocês, olha só, nesse caso, ele fez uma operação em que ele não estabelece a devolução por expresso, né, que a devolução ocorreria se o novo matrimônio ocorresse, ele não estabelece essa condição e ele não previu que este filho poderia vender, ceder as cotas para terceiros. E nesse caso, o filho cedeu para a irmã. Acabou fazendo a operação com a irmã. Então, o pai não previu isso. Não previu que o filho poderia não aceitar a condição e falar, papai, desculpa, a cota não é minha. E daí falou, julgou improcedente. A demanda reverteu a decisão do primeiro grau e do segundo grau, o TJ Maranhão, falando, realmente reconhece, mas é um negócio simulado. O Tribunal de Justiça do Maranhão não afirmava isso, mas falava, olha, é um negócio jurídico simulado, estou tentando aproveitar o negócio, haveria uma vinculação, só que não tenho como reconhecer que esse filho tem que devolver porque as cotas não são mais dele. Então, como é uma obrigação de fazer, não tem como devolver as cotas. E daí aqui o papai fica o quê? Chupandinho o dedo. Se a intenção do papai era falar para a mamãe, mamãe, você vai ficar sem isso? Papai também ficou sem, porque filho, numa hora estava de um lado e depois estava no outro. Problema deles, problema de família, casos de família. Vai lá para os programas de televisão que tem os casos de barracos de família que vocês vão resolver isso. Mas enfim, o STJ chegou lá e falou isso. Falou, não posso acolher essa demanda, julgo improcedente. Reverteu-se a decisão. Então, papai não pôde mais pegar as cotas. Diante disso, houve daí um pedido de vistas da ministra Nancy Andrighi, e a ministra Nancy Andrighi daí, de forma muito sempre percussiente, ela é muito detalhista, ela fala, olha, eu também, olha, eu acredito que aqui não deveria primeiramente reconhecer a existência dessa condição, porque contrato gratuito e benéfico tem que ser interpretado restritivamente. Se não está lá, não tem como reconhecer. Mas diante de precedentes da turma, diante da toda a fundamentação, reconheço que essa condição existia. Só que divirjo do fundamento do relator, porque o relator fala que tem que julgar improcedente. Papai não pode mais ter as cotas, porque já foi transferido a terceira e terceira não pode ser atingido por essa decisão tomada aqui, nessa ação de obrigação de fazer. E eu entendo que não, que ela pode ser convertida, a ação, o pedido de tutela específica em perdas e danos. Então eu posso aproveitar esse pedido falando, papai, entra com prejuízo, liquida lá os prejuízos na ação de indenização por perdas e danos, daí, aliás, na conversão da indenização por perdas e danos, perfeito? Só que ela fica daí vencida nesse ponto, porque o ministro Vilas Boas Cueva, ele entende diversamente de que não poderia ser convertido esse pedido porque não fazia parte do pedido principal e que, sim, teria que ser julgado improcedente. Diante disso, então, aqui nós temos um caso excelente em que se discute aqui, quando nós estamos falando de doação, que doação é um contrato formal, solene, tanto que ser por escrito, tudo tem que estar ali dentro daquelas cláusulas. Nós não podemos avaliar de forma diferente esse pedido. Então, tem que interpretar de forma restritiva aqui a doação. Além disso, nós temos aqui uma possibilidade muito interessante de discussão, tá? De reserva mental, que não mas aí está relacionado a defeitos do negócio jurídico. Tá? Defeitos do negócio jurídico, não estamos aqui diante tratando do assunto diretamente da doação, mas também é uma parte importante do nosso assunto. Pois bem, aqui com isso, senhores, eu queria só trazer aqui a referência, vou deixar na tela aqui também como anexo, voto aqui o acordo na integralidade, que quem quiser deve ter acesso, deve ler. Não esqueçam de que o assunto é sempre palpitante, mas aqui, como eu digo, é uma novela da vida real, né? Nós estamos vendo um papai que quis dar um tumé, provavelmente em mamãe, usando o filhinho para isso, e o filhinho depois falou o seguinte, papai, não, acho que você não estava certo, então eu vou fazer pro mal, dar um tumezinho em você também. Essa é a novela da vida real, e é isso que nós temos que conviver o dia inteiro, por isso que é importante sempre, obviamente,
você estar bem preparado, as pessoas estarem conhecedoras da lei, né? Porque um advogado poderia ter previsto essa possibilidade e isso gestionando ao pai que isso não daria certo, né? Enfim, mas é um caso interessante que gostaria de relatar com vocês relacionado aqui a contrato de doação. Por enquanto é isso. Se você está gostando aí, vai curtindo, compartilhando. Esse material é um material anexo aqui dos cursos e treinamentos que faço a todos os clientes que me procuram aqui, os alunos que fazem parte dos meus treinamentos e das minhas pós-graduações. E, enfim, espero que vocês gostem. Tendo aí sugestões, fiquem à vontade para comentar. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima!